Seja bem-vindo a mais um GFcast. Marcos Ferri e eu estamos aqui mais uma quarta-feira para poder trazer conteúdos para vocês de forma bem fácil e acessível. Depois de um tempo aí parado, né? Temos um intervalo aí de 15 dias. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Saudade de vocês, pessoal. Mas por um bom motivo. Olha só, estúdio novo para fazer um trabalho cada vez melhor para vocês. É Então, isso. estejam com a gente. É isso aí, pessoal. Estávamos de mudança, estávamos mudando de estúdio, estávamos preparando conteúdos para vocês. Então, por isso que nós ficamos aí 15 dias, 2 semanas, sem estar aqui ao vivo com vocês, falando sobre empreendedorismo. Marcos, e hoje? Vamos falar sobre o quê? Hoje é um tema que eu adoro e muitos empresários acabam deixando de lado. No inglês é o Customer Success, sucesso do cliente. E isso está totalmente conectado a vendas e pós-vendas. Então, Pós-vendas. como a gente conecta principalmente o pós-vendas com o sucesso do cliente? É o sucesso do cliente, ele consumir o seu produto ou serviço e depois ele ficar satisfeito, A né? ideia é sempre querer consumir mais, né? E ainda fazer todo o quê? Revenda, revenda, revenda e Isso, revenda de novo, exatamente, né? exatamente. Então, hoje o episódio vai estar bem tranquilo e já aproveito para você para falar que hoje nosso café é uma novidade Opa! também. Não havia falado para ele, também nosso café é patrocinado pelo Café Ilhas do Ar. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso episódio, nosso patrocínio do nosso Gratidão. cafezinho. E também, se você quer ser apoiador do nosso podcast, do nosso GFcast e demais produtos e serviços aqui da GZM Academy, é só entrar em contato conosco também que nós vamos estar conversando aí, a nossa equipe comercial vai estar entrando em contato com você. Vamos lá então? Muito bom, muito bom. Com um café mais gostoso ainda agora, hein? Agora sim, agora vamos estar melhor aqui ainda, vai. Já tomávamos café, um café mais Agora gostoso então, mais agora, gostoso. aí café artesanal, não tem como. Agora sim que eu Agora vou sim. precisar. Ó, você gastro que cuida também de nós aqui, se quiser patrocinar, porque agora com tanto café assim vai precisar, né? Tenho a impressão que sim, Eu hein? acho que vai precisar disso daí também. Vamos lá então, vamos falar do sucesso do cliente. O que é o Customer Success? Bom, o que a gente começa falando sobre o sucesso do cliente? É que é uma estratégia. É uma estratégia para a gente incorporar na empresa pensando sempre no cliente. Poxa, mas eu vou ter que mudar a minha maneira de pensar, vou ter que mudar o meu produto? O produto diretamente não, mas a maneira como você lida com o produto para passar para o cliente, talvez sim. E é essa a grande virada de chave. Na hora que você está mais focado no cliente ter o que ele precisa com o seu produto, com o seu serviço, ele vai ficar mais fiel a você. Então a gente trabalha a lealdade dele e as indicações, né? Quem lembra do Aidala, alguns episódios atrás? Lealdade e apóstolo. Então, são estratégias para a gente ter mais venda com o mesmo cliente. Então, você não precisa trocar completamente o seu produto, remodelar o seu produto ou serviço. Mas a Você maneira de precisa lidar. a maneira de como você vai entregar esse produto e serviço Exato. e o que você vai fazer depois com o seu cliente, porque a experiência do cliente não termina Na na venda. venda, não Perfeito. termina na hora que ele consome o seu serviço, e sim depois como que você acompanha esse serviço. Exatamente. Desde o processo da venda até o pós-venda, é preciso ter essa cultura diferenciada, voltada para o cliente. Na venda, a gente vai. Vocês lembram de alguns episódios atrás? Nós falamos do Círculo Dourado, nós falamos de venda consultiva, já preparando justamente para isso. Quando a gente vai se preparando, pensando nesses aspectos, o que a gente faz? A gente está focado em resolver o problema do nosso cliente. Como que a gente vai resolver o problema do nosso cliente? Com o nosso produto, com o nosso serviço. Uhum. Não é a venda específica do nosso produto. A venda vai ser consequência, é a solução do problema dele. Para quem conhece um pouquinho mais de marketing digital, né, qual é a dor dele que a gente vai solucionar.
Qual é a dor ou problema que você vai estar solucionando. E aí é Exatamente. se você entender também se você solucionou, se você não solucionou a E aí é dor. o ponto. No pós-vendas, a gente vai entrando exatamente nesse aspecto. É manter o relacionamento. Se lá na venda eu estava preocupado em solucionar a dor dele, o problema dele, e feito a venda, eu vou continuar me relacionando com ele para saber se ele teve essa dor, esse problema resolvido. E se não resolveu, como você pode Exatamente. resolver ainda mais. Porque Exatamente. a maior parte das dores, eu vou falar no nosso ramo aqui na área da estética, a dor ela não se resolve em uma sessão, ela não se resolve em 10 sessões, vai sendo resolvida ao longo dos anos. Isso. E é assim, dos anos, não é do ano até. Essa é uma característica da estética, até porque você envelhece sempre, Sim. então você tem que manter. E se você não faz esse pós-venda de forma adequada, se você não entende que a dor ela é recorrente, você vai vender e ter que captar novos clientes. E Exatamente. aí sai mais caro. E aí você já está dizendo uma das vantagens da gente se ocupar em pensar em customer success, em pensar em pós-vendas, é justamente em diminuir o meu custo de aquisição de cliente, porque ele já é meu cliente. Eu simplesmente estou mantendo. Normalmente, algumas estatísticas mostram, a gente gasta metade ou às vezes um terço do custo de adquirir um novo cliente para manter o que a gente já tem. Então é muito mais em conta. Você está pensando no seu bolso, na rentabilidade da sua empresa, vale muito a pena pensar nessa estratégia. Se você a gente sempre fala, né? Você já está vendendo, você já faz vendas, você está mandando mensagem para aquele cliente, porque afinal de contas ele já comprou de você. Manter o relacionamento. Manter o relacionamento. Exatamente. Como que você está com esse relacionamento? E aí entra, né? Ah, vou mandar uma mensagem, de repente é um bom dia, é uma newsletter, sei lá, um desejo de feliz aniversário, de feliz Natal, feliz Ano Novo. A gente acabou de passar agora, né? Passamos agora pela época de festas, então. Exatamente. E também, assim, é você mostrar novos usos do produto ou serviço que ele já fez. E aí entra a segunda vantagem já, né? Se a gente liga para ele e fala assim, ó, e aí, como é que tá a utilização? Como é que tá aquele seu problema? A gente conseguiu solucionar? E, poxa, a gente focou para solucionar. Então a gente confia no nosso produto, no nosso serviço. A gente sabe que ele teve a solução. A gente vai ligar isso aí para quê? Para fazer um upsell, um downsell, um cross-sell. A gente tem outros produtos. E aí, de repente, ele fala assim: pô, não, foi muito bom, vocês conseguiram ajudar, tal, não sei o que mais. Ó, só para você conhecer, a gente tem outros produtos aqui, ó, vamos olhar mais isso aqui também pode te ajudar. Eu pensei em você, papapá. E aí entra uma revenda. Uma revenda de forma aquela revenda de forma ética, onde você Isso. consegue o quê? Resolver outras dores do cliente. Ninguém, eu falo assim, eu não conheço uma pessoa, e eu tenho certeza que ninguém vai conhecer que tem uma única dor, Não, um único problema. Se alguém conhecer, me apresenta, porque eu quero conversar com essa pessoa. eu também quero aprender com ela. Eu quero aprender com ela. Porque todos nós temos várias dores, vários problemas e Uhum. que cada empresa, que cada serviço e produto pode resolver. E Então de você repente a consegue nossa própria a empresa nossa tem própria vários produtos que podem solucionar vários problemas. que ela vai solucionar. Normalmente é difícil uma empresa que tenha um único produto ou um único serviço. Exatamente. Então você vai conseguir solucionar dos problemas do seu cliente quais que você soluciona. Uhum. Então você já pode adiantar nesse sentido. É, vamos ao caso da estética, né? Ah, foi lá para fazer um botox. Aí de repente viu que tem uma questão de gordurinha que pode ser trabalhada também. Aí, tem uma celulite também. Então, você vai mostrando que tem outros serviços que você pode oferecer e como ela está contente com o trabalho que você já fez inicialmente, ela vai apostar em você, ao invés de procurar um outro que ela não conhece. É isso aí. Isso daí vai ajudar bastante no seu relacionamento. Tá, se é uma estratégia essa parte de relacionamento, de sucesso do cliente, como que nós vamos pensar nessa estratégia? Bom, a gente começa e aí a gente volta lá no Aidala. A gente pensa em quais as ações que a gente precisa fazer
como processo dentro da empresa para que toda a nossa equipe, e lembrando, a nossa equipe tem que trabalhar como um time, cada um tem a sua função para que o resultado aconteça, como se fosse um time de futebol. O gol para sair, todos os jogadores têm que jogar muito bem. E aí a gente elabora esses processos, coloca para funcionar e vai medindo isso daí. Métrica é extremamente importante e é um dos pontos que a gente tem que dar uma atenção especial, porque às vezes a gente acha que está fazendo certo, só que no final das contas a gente não está vendo o resultado. E por quê? Porque a gente não olhou as métricas para saber onde corrigir aquele gargalo que de repente pode ter ficado. De repente, a gente falhou na hora de montar o procedimento, o processo, como a gente diz, né, na administração, né, a gente desenhar o processo para que tudo funcione como se fosse eu próprio fazendo. Eu, dono da empresa, fazendo, mas eu tenho todo o meu time para fazer. Então, isso faz uma grande diferença. Isso. Cada produto ou serviço, né, ou área da empresa tem ações específicas para serem feitas dentro dessa estratégia, mas voltadas sempre para olhar para o cliente e o sucesso dele. Não é a minha venda, é o sucesso dele. A minha venda vai ser consequência. A venda, na realidade, ela é uma consequência do seu relacionamento. Exato. É. Não só relacionamento, né? Porque o relacionamento vai ser uma consequência de toda essa estratégia. Uhum. Mas se eu olho para o cliente pensando na solução dele, assim como qualquer um de nós, pô, tô com um problema e tem alguém querendo me ajudar a resolver esse problema e me soluciona esse problema, pô, eu vou ficar muito grato. Com certeza. Aliás, pensando já na semana que vem, hein, pessoal? Gatilhos mentais. Reciprocidade é um deles. Ó, Vai acontecer aqui. Essa semana Spoiler. que vem, eu falo que assim, ó, da área de gestão, da área de vendas, eu falo que assim, ó, o tema mais importante. É um dos mais importantes. Eu falo mesmo. que assim, é o tema mais importante. A hora que você entende gatilhos mentais, você consegue, de forma bem clara, resolver os problemas das pessoas. Exato. Eu falo que depois que eu aprendi e entendi gatilhos mentais, mudou completamente a forma de abordagem. É muito bom. Muda. Semana que vem nós Não vamos estar perca. falando bastante sobre gatilhos mentais. E voltando, né, o que a gente está provocando quando a gente está dando atenção para o problema do nosso cliente ao invés da nossa venda? A gente está criando uma maneira de solucionar para ele e, ao mesmo tempo, usando um gatilho de reciprocidade. Qual a reciprocidade dele? Poxa, eu vou comprar dele. Eu falo que isso daí é uma questão de quem está no marketing digital usa muito esse gatilho. Muito. A reciprocidade é enorme. Nós já até falei em alguns episódios atrás, falei assim, ninguém faz conteúdo gratuito. Não. Tem toda uma estratégia por trás. Conteúdo gratuito é mentira. Você quer a maior fake news? Eu sempre brinco assim, você quer a maior fake news do mercado hoje? Falar que eu faço conteúdo gratuito. Ninguém faz conteúdo gratuito. Existe uma estratégia de conteúdo gratuito. Todo conteúdo gratuito ele é uma estratégia para vender algum produto ou serviço. É isso aí. Não tem, concorda? É isso aí. Exatamente. Nós estamos fazendo podcast aqui para você, mas nós estamos buscando também o quê? Patrocinadores. Quando você busca patrocinadores, se eu entrego um conteúdo de qualidade, a marca quer se associar ao meu conteúdo. Exatamente. Então, a venda, ela é uma venda indireta. A gente analisa isso daí. Quando você pega uma pessoa que vende cursos, ele entrega conteúdos gratuitos, ele está querendo o quê? Que você entenda sobre ele e faça o quê? Depois a compra sobre esse curso. A mesma coisa acontece para vários produtos. Panificadora, tira foto do pãozinho quente, faz um vídeo sobre o pãozinho quente ali. A própria fornada, né? A própria fornada. Sair aquele vapor da fornada. O que ele está fazendo? Ele está estimulando você a ir lá comprar. Sim. Então,
não existe conteúdo gratuito. Tudo é uma estratégia de marketing e vendas para que você consiga entregar esse material. Exatamente. E olha só, usando o nosso exemplo aqui, se você está assistindo o nosso podcast, você está vendo que GIFcast está te dando elementos que está te ajudando na empresa, a sua empresa está começando a melhorar a rentabilidade, está começando a vender mais e você está vendo resultados, o que, que vai acontecer? Você está com a gente. Isso é pensar no seu sucesso, é Customer Success. É o seu sucesso que vai ficar cada vez mais junto da gente. E aí tem também mentorias, tem cursos, tem coisas mais aprofundadas. Dá para esse nós estamos fazendo um episódio aqui praticamente de 1 hora sobre isso, mas dá para falar o quê? Umas 8, 10 horas Esses são assuntos específicos de cursos. de cursos, né? Você falar assim, só de cross-sell, upsell e downsell, você Cada consegue um falar deles pelo dá um menos curso. dá um curso. Você consegue pegar os elementos que você tem na sua empresa e caracterizar eles, o que que você pode associar para que seja um upsell, um downsell, cross-sell, né? Exatamente. Tranquilo. Mas tem gente que está olhando aqui e fala assim, mas o que que é isso? O que que é? Qual é a diferença entre eles? Bom, vamos lá. Upsell vem do inglês, né? Sell é venda e up é para cima. Então eu tenho o meu cliente, ele já tem o sucesso comigo naquele produto ou naquele serviço. O que que eu faço? Eu entro em contato novamente com ele para vender um produto mais avançado. Mais avançado quer dizer um ticket mais elevado. Então, ele está fazendo uma compra de valor maior. Por isso que a gente chama de upsell. Bom, mas e se ele está com esse produto mais top da minha empresa? E aí eu quero vender para ele um outro complemento de um produto que não é tão avançado assim, mas com preço menor e tudo mais, mas que vai complementar para ele. A gente está fazendo um downsell, que vem do inglês. Down é para baixo, sell venda. Então eu faço uma venda de um valor menor. E cross-sell, eu faço produtos diferenciados. Então, imaginando uma clínica de estética, a gente tem, de repente, eu tenho a estética, mas de repente eu tenho também fisioterapia. E aí eu vendo a fisioterapia. Então, são produtos diferenciados, então eu faço uma venda cruzada. Cross é de cruzado. Você vai relacionar entre serviços e produtos. Sim. Pensando em seguro, por exemplo. Ele tem um seguro de automóvel comigo. E aí, de repente, eu vendo para ele um seguro de residência. Depois eu vendo um seguro de empresa, um seguro de vida, um seguro de saúde, e assim vai. Todos Então, os tipos de seguros. Os tipos de seguros, tipos de vendas. Então, você, em todas as empresas, você tem vários produtos. Então, você tem como, para cada produto, relacionar o que que é o seu upsell, downsell, Isso. cross-sell. Tem um termo que é muito usado no marketing digital que é chamado de esteira de produtos. Isso. É estratégico para você, empresário, saber quais são todos os seus produtos e como é que está conectado um com o outro, para justamente você ter essa estratégia mesmo, né? Que é qual é o produto que ele comprou, meu cliente comprou, e o que eu vou oferecer para quem tem esse produto. Então eu vou saber se vai ser downsell, cross-sell, se vai ser upsell. E aí eu faço isso daí. Quem já comprou online já deve ter percebido que na página de obrigado sempre tem uma venda. Ou é um upsell ou é um downsell. Às vezes um cross-sell, mas normalmente upsell ou downsell. Normalmente, um upsell ou downsell. Dependendo do produto, se ele tem um produto acima, ele vai te colocar um upsell. Exatamente. Isso não tem... Eu comprei uma mentoria top, top, top. E aí, de repente, vem lá oferecendo uma imersão de um dia. Por exemplo, na nossa plataforma de vendas de cursos, ele sempre vai ter, em todas as vendas, ele tem sempre um upsell e um downsell. Uhum. Tem os dois. Por quê? Porque a pessoa, ela chega, às vezes, ela fala assim, nossa, eu guardei dinheiro para aquilo ali. Uhum. E aí ela não tem condições de ter um upsell. Uhum. Ela fala assim, putz, nesse momento eu não tenho condições. E aí sempre tem um produto lá, num ticket mais baixo, que pode encaixar é um complemento para o que ele já tem. do que ele já tem, do que ele já adquiriu. Então ele sempre assim, ele sempre foi pensado
na esteira de produtos. Isso. Aonde você tem o quê? Aquele produto que ele comprou, o que que pode ser melhor, mas relacionado ao produto, Uhum, ou que pode ser de um custo mais baixo, mas que também complemente. perfeito. E é muito engraçado. O downsell é praticamente sempre. É O isso aí. downsell, ele é praticamente em todas as vendas, ele vai ser agregado. Uhum, E o upsell, hoje, é aproximadamente 40% das vendas. olha aí. Então, você tem um retorno muito significativo quando você Sim. trabalha com a esteira correta de produtos. E aí entra um ponto muito importante. Por que ter esses números? Porque você estava preocupado lá na primeira venda com o sucesso do cliente. Com resolver o problema dele, resolver a dor dele, e aí ele viu que você estava preocupado com isso e não só em vender o produto, mas Essa, resolveu a situação dele. E nisso daí ele vai ter a reciprocidade em, poxa, eu acho que vale a pena complementar com esse daqui. Por isso dá isso, um self tanto sucesso, sim. isso é muito, muito interessante, porque quando nós começamos com essa estratégia, eu falei assim, a pessoa já está comprando aquele produto, você vai vender mais. Eu falei assim, eu sou uma pessoa que assim, eu só acredito vendo. Aí você foi lá e Eu fez. falei assim, não, então vamos lá, vamos usar essa estratégia, vamos trabalhar, estudamos todos os nossos produtos, fizemos. E eu vou dizer para você, vale muito a pena. Aumentou nosso ticket médio, consequentemente diminuiu o quê? O CAC. Perfeito, A- perfeito. o objetivo era o quê? Diminuir o CAC. No final das contas, o que que a gente está dizendo? Rentabilidade. Rentabilidade maior. Mais din-din no bolso. Mas din-din líquido mesmo, aquele din-din bom. E detalhe, né? Ético. Essa é a Sim, palavra-chave que você falou lá no comecinho. Com ética, a gente não está enfiando goela abaixo. A não. gente está oferecendo, mas por a gente ter essa visão diferenciada no sucesso dele, do nosso cliente, ele vai lá e vai comprar e vai adorar. Essa é a grande sacada, é você conseguir entender que o que que o cliente precisa. Exato. Aí que é o que? A experiência do cliente. Você entendendo a dor do cliente, entendendo os problemas dele, você consegue oferecer os produtos. Uhum, Você não vai ficar, eu falo assim, não é aquela coisa que você fica ligando de 5 em 5 minutos. exatamente. Porque aquilo é chato pra caramba, né? Mas você tem um relacionamento de quando em quando, né? Você conversa com ele, manda uma Exatamente. mensagem, bate um Isso. papo. Mostra que você está ocupado com a situação dele, Você está com preocupado ele. com ele, né? Exatamente. Então, assim, poxa, ó, você comprou comigo, mas ó, quero saber como é que tá. Conseguiu resolver? É, vamos supor que seja uma indústria que vende um produto e aí liga lá pro cliente que comprou esse produto. Ó, e aí, o nosso produto atendeu? Você conseguiu fazer aquilo que você queria? Se for, por exemplo, uma indústria de móveis, né? Ó, como é que estão os móveis? Eles estão te atendendo? Tá tudo ok? Você precisa de algum tipo de manutenção, né? Pensando em móveis planejados, por exemplo, né? Precisa fazer algum ajuste nas portas, nas gavetas e tudo mais? Isso é importante até porque a gente começa a pensar em não só no relacionamento, mas também em revenda, geração de valores. Isso. Você começa a ter outras ações nos seus produtos e nos seus serviços. Exatamente. Estrategicamente, para que a gente tem um relacionamento com o cliente? Para ter a lealdade dele, ou seja, ele vai comprar de novo da gente e vai fazer Indicar. indicação. É. Por exemplo, Então, vamos pensar num móvel planejado. Você não compra um móvel planejado, vai comprar daqui, às sei lá, vezes, 5, 5, 10 10 anos. anos. Tá? Mas se você tá lá, de repente, ó, agora meu irmão tá precisando também. É. Ó, agora meu cunhado. Ó, mas não sei quem, meu amigo, tal, não sei o que mais. E aí tem as indicações. Por quê? Porque você tá presente sempre com ele. Ah, trocou de casa. Opa, eu vou Eu chamar vou chamar ele. ele para fazer todo o Exatamente. móvel. Ele nem pensa nos concorrentes. Por quê? Porque você está presente na vida dele. Essa eu falo que é a grande vantagem. Exatamente. E vamos pensar então agora nas métricas. Porque não adianta pensar em tudo isso, montar toda a estratégia e não ter dados. Falo que É é essencial. essencial. Essencial.
O que que você fala de dados para trabalhar essa área? Tudo depende muito do tipo de negócio, né? Então, poxa, eu tenho estética, uma das métricas legais é quanto eu tive de. Eu costumo fazer um questionário de avaliação no final dos meus treinamentos. Uhum. Então, uma das minhas métricas é do total de treinandos que concluíram, quanto eu tive de aprovação, né? Ou de satisfação, vamos chamar assim. Satisfação do cliente. Exatamente. Se eu tive uma nota de 0 a 10, de repente a média caiu para 5, opa, tem alguma coisa que não está legal. E as perguntas são focadas exatamente nisso, né? O nosso treinamento, né, e vou usar o meu caso, né, ficar mais fácil. Uhum. O meu treinamento te ajudou a solucionar o problema? Você está melhor agora? Como o meu foco é a empresa, né? Então, a sua empresa está rentabilizando melhor? Então, as perguntas são todas sobre a situação dele. O problema que você está tentando resolver. Exatamente. Não sobre o produto específico, no caso, o treinamento especificamente. Mas sim, resolveu para você, rentabilizou melhor. Porque quem vai procurar um treinamento, um empresário que procura um treinamento empresarial, é para fazer a empresa render mais. Render mais. Líquido e certo. Não existe, eu falo aqui assim, no fundo você pode falar, não, eu quero treinar melhor minha equipe, eu quero vender mais, eu quero isso. E No tudo fundo, isso para tudo isso, ganhar mais. tudo isso é aquele assim, Aliás, eu quero ganhar mais. No nosso caso, tem duas coisas. Essa é uma, que é essencial, e a outra é eu preciso de mais tempo. Também. Né? Então, o empresário, ele não quer estar lá no operacional, ele quer estar mais livre, quer ficar mais estratégico. Então, e aí é exatamente o ponto, né? Ele vai fazer mais análises de indicadores do que exatamente estar lá vendo como é que funcionam as coisas. Essa é uma questão extremamente importante. Que hora que você faz essas análises? Se você está fazendo fora do horário do expediente, não está muito legal. Você tá muito no operacional. Exatamente. Você está muito, muito, muito no operacional. O seu expediente, não importa que horário seja, mas o seu expediente, quando você definir na sua agenda, o meu expediente vai ser tal horário, então esse horário é tudo da empresa. Uhum. Então, poxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer análise de métricas, eu tenho que criar planos de ação, eu tenho que criar estratégias diferenciadas, elaborar os meus processos, inovar nos meus processos. É tudo nesse horário que eu defini como o meu tempo de trabalho da empresa. Seja ele 1 hora, 2 horas, 5 horas ou 8 horas. Agora, eu estou trabalhando 8 horas na empresa, no dia a dia, na labuta, e depois ainda vou pensar na gestão. Não dá conta. Chega um momento que é inviável. Então, o que acontece? Mas aí vai você que está aí nos assistindo, né? Vai falar assim, poxa, mas eu sou a empresa. Ou eu tenho só um funcionário que me ajuda. Essa é a questão da mentalidade. Se a sua mentalidade estiver focada nessa parte de que eu sou a empresa, você vai continuar sempre nessa situação, sempre se cansando. Se a sua mentalidade estiver, eu vou estruturar a minha empresa para que eu esteja lá, então você tem um período, e aí entra planejamento. Lembra lá, no final do ano passado, a gente falou de planejamento? Entra o planejamento para você estruturar tudo, para fazer o seu faturamento crescer, a rentabilidade crescer, e aí sim você vai colocando colaboradores para você ir saindo do operacional. Até que chega um momento que você não precisa estar mais no operacional. Então, é um período apenas. Você tem que, e também vale dentro do planejamento, qual é esse período que você vai fazer. Exatamente. Por isso que a gente chama de planejamento. Você planeja quanto tempo você vai ficar nisso. O que você vai ficar no operacional, como que você vai fazer, e sempre estar revendo esse planejamento para ir acompanhando. Porque é extremamente importante que você tenha tempos. Hoje eu sou uma empresa, ok. Uhum. Então você vai trabalhar 8 horas por dia? Mentira, não vai. Você vai trabalhar mais tempo. Tá? Só que dentro desse tempo que você vai trabalhar, você tem que tirar um espaço desse tempo para realizar a análise de métricas. Eu chamo de gestão. Uhum. Então, dentro da gestão, você tem um ponto que é a análise de métricas, e depois outro ponto dessas métricas que eu estou vendo aqui, está tudo caminhando dentro do meu planejamento? Se não, eu tenho que corrigir o rumo. Sim. Tenho que fazer uma correção de rota. E aí eu tenho que fazer esse ajuste.
Então eu tenho que pensar uma nova estratégia, de repente um plano de ação diferenciado, alguma coisa. Então, quando a gente pensa em gestão, a gente analisa as duas partes, né? Análise de métricas e correções necessárias quando preciso. E, lógico, né? Tudo funciona quando a gente põe para funcionar. Então, tem que levar depois para ação. Não adianta, a gente sempre brinca, né? A gente sempre fala aqui na empresa, fala assim, olha, você só vende se você se mostra. Se você não mostrar, não vende. Então, se você identificou alguma coisa no plano de ação Uhum. ou nas métricas que não está de acordo, se você também não mostrar para os seus vendedores, para os seus colaboradores, também não vai sair do papel. Uhum. O planejamento ele é lindo, bonito, maravilhoso no papel, mas se você não colocar Em em ação, ação, eu não considero, eu imagino que é só um sonho. você tá Mesmo que esteja no papel, ainda é sonho, porque parte, viajando na maionese, eu falo. no meu conceito, é exatamente isso. No meu conceito, faz parte do planejamento a ação. Sim, E depois a análise de métricas para saber se está funcionando. sim, fala assim, eu queria vender 1 milhão por mês. Parabéns, eu tenho uma certeza que você já conseguiu. E você está conseguindo todos os meses isso. Você, se você queria vender 1 milhão todos os meses, eu tenho certeza que você está conseguindo fazer isso. Afinal de contas, você queria. É, Se você queria, né, você já conseguiu, tá? é, Você vendeu 1 milhão? Não vendeu, então tá certo. porque Você você queria, queria você não vender, quer. você não quer. E você não fez nada para vender. Exatamente. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, esse é um ponto bastante importante que você tocou, né? Na nossa mente e no cérebro também, a gente tem que. Ele não entende o não, né? Uhum. E a gente tem que sempre ter afirmativas. Ah, eu quero. E quando você põe essa afirmativa do eu quero, isso se torna como uma ordem para o seu cérebro, para você, no automático, você sempre buscar isso daí. E na sua mente, também você busca elementos lá no inconsciente, eu vou chamar de inconsciente para facilitar, tá? Facilitar. Mas busca lá no inconsciente os aspectos que você tem já guardado dentro de si para poder buscar isso. Quando você fala, eu queria, eu podia, vou tentar, vocês já ouviram isso? Nossa, vou tentar vender. Nossa Que senhora, acontece? isso irrita muito. Isso é uma crença limitante que está te deixando falar dessa forma. Está mostrando para você o seguinte, ó, para ninguém falar que você é incompetente, fala que você vai tentar, mas ó, na hora que não der certo, você falou assim, mas eu tentei. Eu tentei. Como que você tentou? Deitado no sofá assistindo televisão? Ou com o celular assim, vendo Instagram? E às vezes a pessoa até faz alguma coisa, mas não faz o potencial dela. Uma das coisas que eu sempre falo nos treinamentos é exatamente esse aspecto. Você não tem que ser perfeito, mas você tem que dar o seu melhor. E o seu melhor de hoje não significa que é o seu melhor de amanhã. Com certeza. E o de hoje é melhor do que o de ontem, com certeza. Eu sempre relaciono assim, ó. Hoje você tem que ser muito, mas muito melhor do que ontem. Perfeito. Mas você tem que ser muito menos do que amanhã. Exatamente. Amanhã você tem que ser muito melhor do que hoje. E quando a gente vê isso, significa que a gente está evoluindo, a gente está crescendo como ser humano. Isso vale para todos os aspectos da vida, não só no empresarial. Não só no empresarial, é pessoal. Isso mostra que a gente está crescendo como ser humano. E aí tem um aspecto, poxa, mas eu podia ter feito isso, mas eu podia ter feito aquilo. Se você sabe que você deu o seu melhor, era o que você tinha naquele momento. Então não tem culpa. Você não precisa falar assim, eu podia ter feito. Não, eu fiz o que eu podia. Então, eu fiz o melhor. Você tem que fazer o melhor que você pode nas condições que você tem no momento que você está. Exato. Eu falo, isso daí é uma citação. É uma citação Mário Sérgio Cortella. Cortella, ele sempre fala isso nas palestras dela. Faça o melhor hoje. Nas condições que você tem, do jeito que você tem. De uma outra forma que ele fala, mas eu gosto de traduzir deste formato. Não adianta você tentar falar assim, porque eu preciso de um CRM, eu preciso disso. Porque quando eu tiver isso,
Ah, preciso de um CRM. Começa. Faz Ah, no mas eu papel. não tenho dinheiro para pagar o aplicativo. Pega um aplicativo gratuito. Ah, mas eu não entendo direito. Faz no papel. Faz no papel. A grande questão é, você trabalha a cultura na sua mente, na sua mentalidade, e a partir disso, depois você vai evoluindo. Então, são coisas importantes que você precisa ter para que você faça direito essa sua análise. Exatamente. E olha só, a gente deu uma volta grande para mostrar que tudo isso está voltado para a gente olhar para o cliente pensando no sucesso dele. É isso aí. E, parece que a gente saiu do assunto. Não, tudo isso está relacionado. Porque se eu dou atenção para o meu cliente, parece que eu estou perdendo tempo. Então, se eu estou com a mentalidade voltada naquele ponto, eu não vou dar a atenção devida para ele. Ah, eu não vou, ele não vai comprar de mim agora. Ele Então, já deixa para comprou, depois. deixa para depois. Amanhã eu faço, depois eu faço. E isso daí vai ficando, vai ficando, vai ficando, E você aí não vai você perde fazer. o relacionamento. O que que acontece? Ele fecha com o concorrente. Ele fecha com o concorrente. E aí você perdeu vendas. Percebe como os assuntos estão conectados? Quando a gente fala de sucesso do cliente, tudo isso está envolvido na estratégia. Então, Como faz parte de colocar isso na cultura empresarial, que é a cultura do sucesso do cliente. A cultura do é mais importante o meu cliente do que o meu produto. eu acho que essa é um ponto-chave. Exato. Eu falo que o ponto-chave se o seu cliente está satisfeito, ele está resolveu o problema dele, resolveu a dor dele, pronto, ele já vai começar a te indicar, ele já vai começar a falar bem de Recomprar. você, recomprar, e aí, E olha só, dependendo do seu tipo de produto ou serviço, você pode criar uma maneira diferente. Por exemplo, uma assinatura. Poxa, se o meu cliente está tão feliz comigo, ele pode me pagar mensalmente, de repente. Então isso, você pode criar produtos ou serviços ou formas diferentes de você formas, apresentar o seu produto ou serviço. isso é uma coisa que, assim, traz muita vantagem. Muito. Vamos pensar algumas operadoras. Antigamente, você queria um filme, você tinha que ir no cinema, numa locadora. Aí veio uma empresa e falou assim: não, eu tenho todos. Você paga para mim por mês E você e assiste qual você você quiser, assiste qual que você quer, quando você quiser. quando você quiser, no conforto da sua casa. O que Exatamente. aconteceu? Explodiu. Quebrou todas as locadoras. Praticamente não existe mais locadora, porque elas não se É, reinventaram. Também foi um dos é. motivos, elas trabalhavam de um jeito e elas não se reinventaram. E acontece a mesma coisa agora com inteligência artificial. Uhum. Ah, porque agora a inteligência artificial escreve os textos. Não vou mais precisar do redator. Não, lógico que não. Se você pega e vai trabalhar de uma forma diferente. Exatamente. Como que está o seu serviço e seu produto? Você está entregando da mesma forma ainda? Há 20 anos, 30 anos? É, onde está a inovação? Então, poxa, eu posso usar a IA para inovar o meu produto e entregar melhor ainda para o meu cliente, para dar um resultado melhor ainda para ele. Porque o foco não é o resultado dele, o foco não é o sucesso dele. Então, poxa, se ele tinha um resultado que valia 10 e de repente eu passo a entregar para ele um resultado que vale 15, ele vai ficar mais feliz ainda. Lógico, com certeza. Então, as inovações, quando a gente pensa na nossa empresa, e isso faz parte da cultura empresarial também, traz esse aspecto também voltado para o cliente. Ele Eu também vai estar, inovo para estar mais presente ainda na vida do meu cliente. ele vai estar ali de forma muito mais tranquila. Exatamente. Poxa, vou ter que fazer um investimento em tecnologia, já que a gente falou de IA? Sim, é extremamente importante. Por quê? Porque hoje, e principalmente, vamos pensar na empresa especificamente. A empresa começa a crescer porque você está fazendo um bom trabalho. Você está voltado para o cliente. Você vai conseguir lembrar tudo de cabeça que você tem com o cliente? Então, o que vale a pena? Você investir num CRM, como a gente comentou agora há pouco. Aí investir no CRM. Ah, mas eu ainda não é o aplicativo top, mas já estou fazendo uma anotação, então eu já não perco as informações do meu cliente.
Daqui a pouco, poxa, agora eu já estou com a cultura do CRM implantada na minha empresa. Poxa, e cresceu e cresceu e cresceu. Agora eu preciso de um CRM mais parrudo. Sim. Aí, de repente, eu vou lá e aí eu invisto num CRM pago, por exemplo. Dentro do CRM pago, de repente, ele me oferece ferramentas de automação. Opa, quer dizer que com isso eu vou estar mais presente ainda na vida do meu cliente. E aí eu invisto nessas outras ferramentas. E assim a gente vai trabalhando com tudo isso daí. Nada substitui o ser humano, mas a gente tem ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Até porque até porque essas ferramentas, elas são programadas pelos seres humanos. Exato. Eu gosto muito disso daí porque o pessoal fala assim: ah, hoje, por exemplo, você tem ferramentas de WhatsApp que você tem, não vou chamar de disparo em massa, tá? Porque eu não concordo com disparo em massa, Uhum, mas que você consegue automatizar sim. as mensagens. Então, Uhum, você consegue mandar para um maior número de pessoas uma mesma mensagem. O que que acontece? As pessoas falam assim: ah, e porque isso é um robozinho. O envio, sim, mas a estratégia não. não. A estratégia de como você vai abordar que vai ser o diferencial seu. E aí, qual é o script que vai estar lá? Quem escreve é você. Ah, mas eu posso pôr uma IA para escrever. Sim. Mas quem está programando o que a IA vai escrever lá é a gente. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com a IA, adoro. Meus textos hoje, 90% deles, eles iniciam na IA. Uhum, E aí, por que que eu falo por que que eles iniciam na IA? Porque todos os textos, até capítulos de apostila, essas coisas, eles sempre têm que ser o quê? Revisados. sim. Não adianta. Hoje o pessoal fala assim: ah, escreveu uma música pela IA, fez uma foto pela IA, só que você tem que revisar. E Então, aí entra um ponto, né? Você não vai pegar exclusivamente o que a IA fez. Desde que não, você esteja focado nisso, você vai pegar aquilo lá como uma base e aí você isso. trabalha em cima. Só que olha quanto você já ganhou de tempo em cima disso. Essa, Então você ganha essa produtividade. ganha em produtividade. Lembra que você tem que ser melhor hoje do que ontem e melhor Exato. e pior do que Amanhã. amanhã? Uhum, Então, isso daí você vai aumentar a sua produtividade, você gerencia o seu tempo. Então, uhum, lembra que você falou que não tinha tempo para fazer as coisas? Tá aí uma estratégia para você colocar, é, implantar todo o sucesso do cliente de forma muito mais tranquila e rápida. Então, exatamente. você consegue com essas Esse ferramentas. tecnologia é um dos aspectos, não é o único aspecto, mas é um dos aspectos que vai facilitar e muito o resultado. Muito, muito, muito mesmo. Então, Agora, uma dificuldade, né, que o pessoal costuma sempre falar quando a gente trata esse assunto. Poxa, mas a minha equipe não dá, a minha equipe não sei o que lá. nossa, esse ponto de equipe é a grande dificuldade. O que que acontece? Se você já tem uma empresa um pouco mais organizada já, que já tem uma equipe e tudo mais, é um processo de mudança de cultura. No processo de mudança de cultura, você realmente tem um trabalho diferenciado. E aí é preciso ter treinamento contínuo. Como que a gente faz isso, né? Poxa, e por que contínuo? Porque os treinamentos é onde a gente vai levar os elementos e na primeira vez que você leva, aquele elemento foi apresentado. Na segunda vez, ele começa a se consolidar. Na terceira, na quarta. Lógico, você não vai fazer o mesmo treinamento, mas você faz vários treinamentos focados, por exemplo, né, como a gente está dizendo aqui, no sucesso do cliente. Todos os treinamentos que vai falando sobre isso, isso vai se consolidando na mente dos nossos colaboradores. E, além disso, a gente vai deixando os processos muito bem estabelecidos, porque os treinamentos eles servem para acertar os Acertar os processos. processos. Processo com a cultura, aí tudo funciona muito bem. Aí a gente transformou a nossa equipe num time. E aí sim os resultados começam a aparecer. Então, uma das coisas para a gente tirar essa dificuldade, né, de, poxa, a minha equipe não faz, a minha equipe isso, primeiro, né, e eu já vi vários casos assim, né, a minha equipe não faz, E mas e você? você faz? E você? Começa contigo mesmo. É, Então,
aceita isso, leva em consideração, porque com você como empresário é o exemplo para todos os seus colaboradores. E aí, treinamento contínuo. E dentro do treinamento, por exemplo, vamos colocar um pouquinho na prática. Você vai começar, estruturou, você empresário, você fez toda a estrutura de como você deseja que seja o sucesso do seu cliente, como que a sua equipe aborde isso. Você vai treinar o quê? Treinou a sua equipe. Começa a pegar os dados que a sua equipe gerou e dê um feedback para eles. Isso, essencial. O essencial é a clara. comunicação clara. Então, implantou essa semana, não colocaram na planilha, não fizeram, não. É normal. Todas as empresas. O processo de implantação é assim. E aí, só que o que você precisa? Do que eles colocaram, você precisa de um novo treinamento, uma semana depois, 1 horinha, você vai lá e faz o quê? Pega todos os dados que eles passaram, todos os feedbacks que os clientes geraram, e aí você apresenta para eles. Olha, nós fizemos isso, ó, e olha o que aconteceu. Olha o resultado que a gente teve. Olha o resultado. Olha aqui, ó, fulano fez uma mensagem, mandou 50 mensagens, mas ó, essa cliente mandou essa resposta e ela indicou fulano, e o fulano vendeu para essa indicação. E um ponto assim, vamos usar a psicologia a nosso favor, né? Em vez de você dar bronca, né, que é o que mais acontece, né? Poxa, vocês não preencheram, tal, não sei o que mais. Leva o elemento que a gente precisa. Ó, tá vendo? De 50, a gente teve um retorno, mas olha o que esse retorno falou, tal, não sei o que mais. Imagina a hora que a gente tiver com tudo funcionando redondinho. A gente incentiva o pessoal a fazer. Quando a gente dá bronca, a gente cria uma muralha. A pessoa quer se proteger. Aí, lá na Rádio Peão, né, que a gente gosta de chamar, na administração, fica aquela conversinha assim, poxa, eu tenho que vender, eu sou vendedor, eu não tenho que ficar pensando nessa burocracia do caramba aí. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quando eu tenho que preencher planilha, eu posso vender mais um. Eu podia estar ligando para mais 1, 2 ou 3. E aí, se ele não preenche a planilha, ele também não liga. E detalhe, Esse é o detalhe. E detalhe, eu liguei, ele falou, me liga de novo daqui uma semana. Aí daqui uma semana ele esqueceu, né? Porque ele não anotou? Ele não anotou? Não. Quantos e quantos casos a gente já viu exatamente assim? O CRM ajuda exatamente nesse aspecto. E a ideia é que a ferramenta, o CRM é uma ferramenta, ele te ajude nesse processo. Então, ele vai te lembrar que você tem que ligar. Ele vai te lembrar o que você negociou. Só que você tem que alimentá-lo. Ele não vai sozinho. O CRM, por mais que ele seja ótimo, ele não se alimenta. Exatamente. Você tem que fazer a comida dele. Não tem como. O que é automatizado, sim, tudo bem, né? Ele comprou o produto, então está conectado com o ERP manda essa informação. Perfeito. Mas e o seu relacionamento? O vendedor que falou, o pessoal do pós-vendas, o pessoal que prestou o serviço do atendimento, quando é um serviço. Todas essas informações têm que ser alimentadas. E por exemplo, até dentro disso, do CRM, eu estava pensando aqui, por exemplo, nós temos que fazer os prontuários clínicos. Sim. Quem é da área da saúde, quem faz atendimento, tem que fazer prontuário clínico, tem que manter o registro de tudo que fez, né? Só entre nós aqui, é um CRM. No fundo, agora eu estava nós estávamos conversando aqui, eu estava falando, mas o prontuário clínico nada mais é do que um CRM. Do que o do primeiro CRM. Sim. Por quê? Você tem tudo anotado lá do paciente. Tudo que você fez, o que você deu, literalmente, tudo que ele usou, desde quando ele chegou, você está ali anotado. Lembra mais antigamente, quem tem um pouquinho mais de idade só, chegava lá no médico, o médico pegava um envelope, tinha um papel, tudo anotadinho lá. Aquilo é um tipo de CRM. Eu vou te falar que se não deve ser um dos primeiros CRMs. Sim. Da estrutura. Agora, olha a diferença. Traz isso para uma tecnologia mais atualizada. Além de você ter todas as anotações como tinha lá no papel,
você ainda tem o sistema te avisando, ó, o seu paciente faz mais de 6 meses que veio, o seu paciente faz mais de um ano que veio. Hoje, por exemplo, se você vai em alguns hospitais, até isso é uma coisa que eu tenho há muitos anos já, a integração de prontuário clínico, por exemplo, você ter um sistema unificado de prontuário, porque hoje você vai no médico, você tem um prontuário, você Uhum, vai em outro, tem outro prontuário. Você ter uhum. um sistema unificado seria muito mais interessante, porque você tem todo o acesso. Mas O que você vai seria mais interessante é o paciente ter o seu prontuário e os médicos jogarem tudo lá. tudo lá. Com essa parte de prontuário médico pensando na sua própria saúde. Isso. Mas olha só, a clínica que faz esse processo, né, eu tenho vários especialistas dentro da clínica, ou que seja um hospital, Hospital. e tudo ali, e aí tem uma área de pós-vendas que vai fazer justamente isso. Ó, faz tanto tempo que fez a cirurgia, é importante fazer um retorno para a gente ver como é que está o resultado da cirurgia, porque a gente quer a sua saúde. Olha a diferença. Eu já tô pensando em pessoas para conversar sobre isso. Porque você vai, hoje, por exemplo, tem alguns hospitais, algumas unidades, você fez um exame, você não recebe mais no papel, já está lá direto no seu prontuário. Ele já vai direto para o seu prontuário, já está lá, o médico só acessa. Então, se você imagina uma pós-venda nisso, que você consegue relacionar, conversar com o seu usuário para você poder estar indo, tá? Exatamente. Então, isso daí ajuda bastante, é um CRM. É. E olha a diferença, quando a gente pensa no sucesso do cliente, quando a gente fala da área da saúde, a gente está pensando na saúde. O sucesso Sim, do cliente o é a saúde sucesso, o dele. sucesso da Pô, saúde, o que que é? Ele não ter dor. exatamente. Ele não ter dor e ele ter Literalmente não saúde. ter dor, né? Literalmente, nesse caso, é não ter dor. Agora, vamos trazer para a estética, né, que é um É dos nossos a focos mesma aqui. coisa. A mesma coisa. Botox dura quanto tempo, mais ou Botox, menos? 6 meses. Preenchimento, 1 ano. Então, assim, ó, Então, o paciente veio aqui 6 meses depois, você liga, faz 6 meses do seu Botox, tal, tal, tal. Como é que tá aí? Você acha que já está precisando aplicar de novo, tal, tal, tal? A gente não quer que você se sinta constrangido em nenhuma situação, nenhum evento que você vá, tal, 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 não sei o que mais. Senão a gente já pode te agendar. e dá resultado, viu? Dá resultado bastante. Essa semana mesmo, nós atendemos uma pessoa que a pessoa faz preenchimento e botox. Uhum. Ela sempre vem, faz uma sessão, faz preenchimento e botox, na outra ela faz botox. Aí Na na outra, seguinte, tira os preenchimento e dois. botox. Então, ela vem a cada 6 meses. Uhum. Ah, ela fica vindo aqui toda semana? Não. Não. Mas é um cliente que já está há 6 anos, e há 6 anos ele vem e faz uma sessão botox preenchimento, outra sessão botox. Perfeito. E aí precisa. Qual é o CAC desse cliente hoje? Zero? Sim. Zero, porque você tem quando ele fez, quando ele tem que retornar. Uhum. Quando está próximo do retorno, você manda uma mensagem. Como que está a sua satisfação? Exatamente. Tá tranquilo? Tá bem? Quer já agendar? Uhum. Pronto. Já agenda, como que você está? Já. Se a gente for fazer a conta bem lá no fundo, o que praticamente vai ter? É, um pedacinho, né, de que a gente está falando da mão de obra do nosso vendedor ou do pessoal da equipe de pós-vendas que vai fazer a ligação Uhum. ou mandar a mensagem, um pedacinho do custo do CRM. Basicamente só isso. Mais nada. Custo de aquisição com internet, com marketing, com isso, praticamente nada. Então Nada. sai Por muito quê? mais barato. Lá no começo, o foco foi o sucesso do cliente. É. E estando focado no cliente, a gente veio trazendo o tempo todo, né, por esses 6 anos todos e vai continuar tendo. Ele vai continuar, ele vai. E daqui a pouco outras coisas vão começar a incomodar a pessoa, Sim. que Aí é entra natural, o e aí cross-sell. entra cross-sell, começa o upsell, porque para o que a pessoa tem, em breve ela já vai precisar de outros produtos, Procedimento outros mais serviços, e aí, avançado, né? isso, e aí vai acontecer o quê? Um upsell. Perfeito, perfeito. Ah, downsell. Às vezes ela está incomodada,
quer fazer um tratamento lá melhor na pele, quer fazer. Você tem serviços mais baratos. Uma celulite, Uma sei lá. celulite, uma drenagem, uma massagem. Então, Uhum. não ser o seu produto principal, ser a massagem, a drenagem, ser o produto downsell, não upsell. É, Essa é a grande sacada na área da estética. você tem sempre que ter muito claro quais são os seus produtos para você saber fazer esse trabalho. Esse trabalho. E aí, quando a gente fala de estratégia, é exatamente isso, né? Poxa, tenho aqui todo o meu leque de produtos, a minha esteira de produtos. Como é que eu vou trabalhar nisso daí? Percebe? A gente comentou agora há pouco. Dentro disso daí, você tem todas as conexões que você vai fazendo. Então, vejam como que é importante você ter estratégias para que o seu cliente tenha sucesso. Quando você tem essas estratégias bem definidas, você consegue o quê? Alavancar a sua rentabilidade, diminuindo principalmente o custo de aquisição do seu cliente. Exato. Quando você diminui o custo de aquisição, você mantém a venda do produto com altas rentabilidades, que é praticamente o foco de todo profissional, Exatamente. todo empresário. Tem algo muito interessante, né? Que é assim, quando eu tenho 100 clientes que me compram 100 produtos, eu preciso de uma certa estrutura, né? Uma equipe, tal, não sei o que mais, para atender esses 100 clientes. Se eu tiver os mesmos 100 clientes, só que compram 200 produtos, eu não preciso nem melhorar o tamanho da minha estrutura, porque a quantidade de pessoas é a mesma. É a mesma. Ou de repente melhorar apenas um pouquinho. Agora, se eu ficar focado somente num produto, o que vai acontecer? Para eu vender 200 produtos, eu vou ter que ter 200 clientes. E aí eu tenho que dobrar o tamanho da minha equipe, tenho que dobrar o tamanho da minha estrutura para poder atender isso daí. Atender toda essa demanda. Então, olha só o custo que você vai ter a mais. Então, quando a gente pensa em cross-sell, upsell, downsell, a gente está falando que a gente vai ter mais vendas de produtos para os mesmos clientes. Isso é redução de custo e aumento de rentabilidade. E isso daí que é o foco de todo mundo. Estamos É aí já estratégia. chegando ao final de mais um episódio, já chegando ao final É deste. tão bom que a gente Não, vai, né? Vai que vai. vai falando, vai conversando aqui, vai se deixar, passa o dia inteiro aqui. Mas vamos então já para as nossas mensagens finais. Vamos lá, vamos lá. Então, para você que é empresário e assistiu o nosso episódio de hoje, pensa no sucesso do seu cliente. Você já o conhece? Você sabe qual é a dor real dele? Qual é o problema que ele quer resolver? E você pode ajudá-lo com o seu produto, com o seu serviço? Começa a colocar isso na cultura da sua empresa. Você, toda a sua equipe, todo o seu time trabalhando para resolver essa dor, focado em resolver esse problema do cliente. E com isso, colocar estratégias de pós-vendas para manter o relacionamento e com isso você vai ter novas vendas, vai ter novas indicações, novas vendas dele próprio e novas indicações que ele vai trazer para você. Você vai melhorar a sua rentabilidade. E é isso que a gente quer que você tenha. Então, pensem na sua esteira de produtos, como que você pode organizar elas para que o seu cliente tenha ainda mais sucesso do que ele já tem hoje. Exatamente. Então, Marcos, muito obrigado por mais esse programa. Adorei esse conteúdo aqui. Espero que vocês também tenham gostado. E lembrando que na próxima semana vamos falar sobre o quê? Obrigado, Gilmárcio. Semana que vem nós vamos falar de gatilhos mentais. Não perca, porque tá realmente assim imperdível. Vai ser mão na massa. Quase que mão na massa. A gente vai falar diretamente qual o gatilho que é bom para isso, para aquilo e tal e tudo mais. Então você vai pegar, acabar o episódio e você já vai poder aplicar. Gatilhos mentais, assim, ó. Eu sou apaixonado por esse assunto, adoro, porque você quer vender? Você quer colocar na cabeça do seu cliente que ele precisa daquele produto ou daquele serviço? Gatilhos mentais não tem como. E se você já comprou produtos e serviços que você, depois que comprou, falou assim, nossa, mas para que eu comprei isso? Uhum. Você caiu no gatilho mental. Exatamente. Você caiu no gatilho mental. No momento fez todo sentido para você. E o gatilho mental serve para isso. Pensando sempre o que o Gilmar disse, tá?
com ética. Sim, Gatilho isso mental é trabalhar com ética, não é ser antiético, não, viu? não Mas se não perca preocupa. a semana que vem. Não se preocupa que nós vamos falar sobre isso semana que vem, tá bom? Pessoal, uma boa semana. Marcos, muito obrigado. Tenha uma ótima semana e uma ótima semana para todo mundo. Para você também, Gilmárcio, e para você, uma ótima semana também. E aplique, leva para sua empresa, tá? Não fica só ouvindo, não. Aplica. Até Até. mais.